Bom dia, Suelen. Bom dia, telespectadores. Tudo bem? Hoje o Resenha de Negócio vai estar fazendo um podcast aqui na Barra da Tijuca. Primeiramente, eu quero agradecer o Rafael Machado, que fez toda essa liberação, né? Nos ajudou no grupo RM, que fica aqui também na Barra, liberando a sala dele de podcast. E hoje a nossa entrevista é com a Suelen Ferreira. Suelen, muito obrigado por estar aqui, a gente poder estar compartilhando das informações, dos nossos conhecimentos. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, assim também como liderança. Você como líder, mulher, feminina, a gente vai estar falando um pouquinho, né, desses tópicos e desse assunto. Mas primeiramente, Suelen, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória pra gente. Quem é a Suelen? Como a Suelen chegou nessa liderança? A Suelen como mulher, como empreendedora? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Grace, primeiramente, te agradecer pela oportunidade, né? Nós já somos aí amigas e parceiras de negócios através da Alterdata e da Sercom. Então, quero primeiramente agradecer pela oportunidade, né? Agradecer, como você falou, ao Rafael também por nos ceder esse espaço, também nosso cliente parceiro. E vou contar um pouquinho aqui da minha história, tanto como líder, como uma mini empreendedora, né? Bom, meu nome é Suelen. Eu tenho 39 anos, eu tenho 3 graduações, eu sou formada em administração de empresas, em contabilidade e agora recentemente me formei no direito, acabei de tirar e de passar na prova da ordem no último exame, que isso é muito importante, né, frisar. A nível da minha experiência profissional, eu iniciei trabalhando na faculdade em Teresópolis, na Unifeso, onde eu comecei a minha trajetória profissional. Eu trabalhava no marketing, e na época eu fazia administração de empresas e comecei a me apaixonar pela área de marketing. E sempre fui muito estudiosa e lá em Teresópolis, porque eu sou, né, da região serrana também, do Rio, eles tinham um programa onde os melhores alunos eram indicados para trabalhar nas maiores empresas da cidade e a Alterdata é a maior empresa, a maior empregadora da região. E aí uma professora minha me indicou para fazer um processo seletivo na Alterdata em questão. E eu passei, na época, eram mais ou menos 25 pessoas. Era um curso que era realizado aos sábados sobre rotinas de departamento pessoal. E existiam provas e processos seletivos para a gente trabalhar no suporte da Alterdata. E aí eu passei, iniciei minha trajetória dentro da empresa como analista de suporte mesmo, atendia os nossos clientes. Em algum momento eu devo ter falado com você ou com o Lúcio. Sim. E vim construindo uma carreira dentro da empresa, né? Aprendi a atender os outros módulos, que era contabilidade, escrita fiscal, ponto eletrônico. E fui designada a ser supervisora técnica nessa época. E aí eu fiquei mais ou menos uns 5 anos dentro do suporte. E nesse momento eu me apaixonei pela contabilidade e resolvi investir na faculdade de contabilidade, até porque eu entendia que para dar o melhor suporte, o melhor atendimento, eu tenho que entender um pouco da regra do negócio. Então eu resolvi fazer essa segunda graduação. E nesse momento surgiram oportunidades de trabalhar em escritórios contábeis. E como eu queria vivenciar a prática contábil também, sair um pouco da parte de tecnologia, eu me mudei de Teresópolis para o Rio de Janeiro, pedi desligamento da Alterdata na época, expliquei que era por motivos profissionais, que eu queria galgar entender um pouco mais de como era a vivência da contabilidade em si. E fui trabalhar na parte fiscal da rede de hotéis Pestana, que é uma rede bem conhecida aqui no Brasil, é uma multinacional advinda de Portugal. E a gente tinha um setor fiscal extremamente difícil, porque a legislação brasileira é completamente diferente da legislação, né, de Portugal. Sim. E vinha coordenar esse setor, fazendo toda a parte de legislação estadual. Toda a parte de CMS era de minha responsabilização. E o hotel tinha sede em vários estados, então era realmente uma situação um pouco complexa. E usando, claro, o software Alterdata dentro do Grupo Pestana também. Dessa experiência, eu fui chamada para ser coordenadora contábil de um escritório mesmo, que era onde eu queria vivenciar a contabilidade, e fui trabalhar em um escritório que também é cliente Alterdata no MEA. E lá eu exerci toda a parte de coordenação fiscal mesmo. Então, eu aprendi na prática como é fazer um encerramento de exercício, como é fazer uma conferência de balanço, como é fazer um SPED, uma análise. E fiquei lá bastante tempo adquirindo essa expertise.
De lá, eu fui trabalhar numa multinacional também na parte fiscal. Eles queriam fazer um planejamento tributário de triangulação, era um processo de importação. Então, a gente tinha que ter um conhecimento dessa parte toda de triangulação de ICMS de um estado para outro, desembaraço de porto, qual o menor custo, né, para poder fazer essa operação. E fiquei nessa empresa. Essa empresa começou a apresentar alguns problemas financeiros, eu pedi desligamento e solicitei ao Vladimir um retorno para a Alterdata. E o Vladimir prontamente, na época, me abriu as portas da empresa para retornar. Só que numa área completamente diferente, que era a área comercial. E eu me lembro que até hoje, na época, eu falei, Vladimir, mas eu nunca vendi. Ele, não, mas eu tenho certeza que você vai dar certo, porque eu conheço as pessoas e conheço o perfil de cada um. E voltei para a Alterdata, aqui no Rio, como vendedora, fiquei adquirindo experiência. Das vendas, eu virei supervisora comercial da base. Como supervisora comercial, fiquei também um tempo. Depois eu concluí a faculdade de Direito, eu queria experimentar o direito. Pedi desligamento de novo, fui trabalhar no escritório de advocacia, aqui na Barra também. Fiquei lá por apenas 3 meses e a Alterdata me convidou para retornar para gerenciar, que era uma parte que eu sempre deixei muito claro dentro da empresa que eu queria exercer um dia, que era uma liderança, né? Uma liderança de fato. Sempre fui líder como supervisora, mas queria ser uma gerente. E aí voltei para a Alterdata, fui para Vitória, gerenciei a unidade de negócios da Alterdata em Vitória em 2023. Quando surgiu a oportunidade de gerenciar agora a unidade do Rio, voltei para o Rio de Janeiro. Hoje eu sou a gestora aqui da maior unidade de negócios da empresa, que é a base Rio de Janeiro, que também fica aqui na Barra. Então, tentei fazer um briefing mais breve possível para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória profissional. E, paralelo a isso, eu tenho também uma sócia, ao qual nós fazemos a contabilidade de algumas empresas, poucas, que a gente faz esse trabalho geralmente nos sábados e domingos. Costumo dizer que eu sou bem workaholic, eu trabalho bastante. Então, de segunda a sexta-feira, minha dedicação total para a Alterdata, sempre. E nos finais de semana, eu faço aí essa parte empreendedora com a minha sócia na parte de contabilidade. Nossa, legal, bem interessante. E como você descobriu esse feeling da sua jornada empreendedora? O que te motivou a iniciar essa questão junto à sua sociedade, né, na qual você trabalha sábado e domingo, junto à sua empresa, com a sua sócia? Isso você acha que te impactou? Te deu uma virada de chave? Foi um complemento na qual você conseguiu se deixar assim, nossa, estou realizada, agora eu estou como eu quero, tô bem. Como foi isso para você, Suelen? Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu não sou acomodada com nada, né? Em todos os lugares que eu estou sempre buscando melhorar, buscando aprender. E eu acho que a partir do momento que você tem determinadas graduações, você tem que colocá-las em prática, de fato. E a contabilidade em si, hoje, eu precisava prosseguir, porque é uma disciplina que, se você não atuar constantemente, você não buscar, ela fica obsoleta. Então, eu vi essa parte, eu preciso me especializar, eu preciso estar dentro do mercado. E como que eu vou fazer isso? Atuando, de fato. Então, eu falei, por que não juntar a parte que eu preciso estudar com a parte da prática? E também começar a vivenciar uma coisa minha. Se realmente eu vou ser uma boa gestora de negócios para mim, se eu vou conseguir captar clientes, se eu vou conseguir fidelizar clientes. Então, o empreendedorismo nasceu disso. Como eu trabalho, né, de segunda a sexta-feira, eu precisava de uma pessoa para ser o meu ponto de apoio. E aí eu busquei essa amiga minha, que trabalhou comigo, é contadora também, formada. E aí, claro, a gente divide as funções, porque ela gosta de departamento pessoal, eu já não gosto tanto, eu gosto da parte fiscal. Então, se encaixou muito bem. E a gente começou, assim, com amigos. Um amigo que tem um negócio, um amigo que quer virar um MEI, e aí um vai indicando ao outro, e a gente começou nesse nicho. Então, hoje a gente tem 25 clientes. São clientes divididos entre MEI e Simples Nacional. A gente tenta fazer um nicho. Geralmente, a gente pega autopeças, médicos que estão, né, precisando abrir e regularizar a empresa, advogados, principalmente advogados, que a gente precisa fazer essa parte. E aí, a gente está nesse processo. Mas eu costumo dizer que é um complemento. Eu amo ser líder. Eu amo exercer a função que eu exerço hoje dentro da empresa. Almejo outras promoções. Então, como eu expliquei, eu estou sempre ali me movimentando
próprio Vladimir diz isso, a gente não pode esperar a oportunidade chegar para se preparar. A gente tem que se preparar para que quando a oportunidade chegue, a gente de fato esteja pronta. E aí, hoje eu me sinto realmente realizada, né? A contabilidade, ela me complementa e eu já tenho projetos voltados também para advocacia para 2025. E é engraçado que um vai puxando o outro, né? Dentre esses clientes, já vários me procuraram com a questão de advocacia. Então, assim, a gente vai administrando e vai fazendo. Mas é um complemento e realmente me sinto realizada aí podendo exercer. Não, e acima de tudo, ainda administradora, né? Então, você realmente fez o complemento da administração para a contabilidade e para o direito, né? Você criou a trilogia, vamos botar dessa forma. Me assim. espelhei no Rafael, os três também. Eu conheci, fazendo uma ênfase, eu conheci o Rafael quando eu fui ter uma conversa com o presidente do CRA, que eu sou administradora. E aí ele tava lá, ele brincando comigo, ele, qual carteirinha você quer? Da administração, da contabilidade ou da OAB? Eu Ainda falei assim, tem do jornalismo, né? Aí ele falou assim, ainda tem do jornalismo também. Eu falei assim, tá, calma, vamos com calma. Aí foi quando a gente conversou, foi bem legal, ele como sempre muito gentil, muito educado, muito simpático. Então, voltando, vamos lá. Vamos lá. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no seu início de carreira? Alguma experiência que te marcou, que foi assim, algo que você achou que não fosse conseguir, algo que marca, porque sempre tem, né? Em toda a nossa trajetória profissional, eu tenho várias que me marcou, mas sempre tem aquela que te marca na alma, né? Vamos botar dessa forma. Que você queira compartilhar, que hoje você vê que você tirou muito aprendizado, muita experiência, te amadureceu. Se fosse hoje, você agiria de uma forma diferente, você iria ter, de repente, alguma atitude diferente que você possa contar pra gente? Sim, claro. Eu sempre tive vontade de crescer dentro da empresa, como eu sempre expliquei, e exercer cargos de liderança, né? E em uma determinada época eu questionei os meus superiores sobre a possibilidade de crescer e ter um cargo, né, de gestão. E na época me foi informado que eu não tinha a bagagem, vamos dizer assim, necessária para estar naquela determinada função, naquele momento específico. E aí você fica meio desacreditado. Eu comecei a desacreditar até no meu próprio potencial. Eu falei, gente, mas... E aquilo me marcou e me deixou um pouco triste na época. Só que vendo por um outro prisma hoje, eu vejo que realmente a decisão deles foi extremamente acertada. Né? Quando você tem um pouco mais de maturidade, que passa aquela dor, você começa a entender e ver que realmente as coisas acontecem no tempo em que elas devem de fato acontecer. E na época realmente eu fiquei desmotivada, fiquei triste, normal, é do ser humano quando você leva uma negativa, né? E depois eu comecei a perceber, de fato, naquela época eu não tinha expertise para estar naquele cargo que eu queria. E eles souberam ver de uma forma diferente e me avisar. Quando de fato eu estava preparada, a oportunidade me foi concedida e realmente os resultados apareceram perfeitamente na forma como eles deveriam aparecer. Então aquilo me marcou negativamente naquele momento, mas hoje me marcou positivamente porque me fez crescer, me fez com que eu não desistisse, me fez com que eu aprendesse e realmente quando houve a oportunidade ela veio. E hoje eu sou muito grata por essa oportunidade e grata pelo não que eu levei lá atrás. Porque realmente acho que se eu tivesse assumido aquela determinada posição, a gente não teria realmente conseguido o êxito necessário que hoje a gente tem. Então, basicamente, essa seria aí uma coisa que me deixou um pouquinho frustrada, mas que hoje eu entendo perfeitamente. E como gestora, eu também teria tomado essa atitude caso fosse uma situação similar. É porque hoje você consegue ver de uma outra forma, né? Às vezes o não que a gente ganha, ele também se torna um sim. Ele não fica sempre no não. Basta, como você mesmo disse, né? No tempo certo, aquele não, ele vira assim, mas ele não fica adormecido. Exato. Ele vem para a prática e Isso aí. vira o sim. E hoje você é uma excelente gestora. Então, você teve durante essa sua trajetória, né? Você como administradora, hoje advogada, contadora, você teve algum mentor ou alguma referência em sua trajetória? Como essa pessoa te influenciou no seu desenvolvimento e na sua carreira? Tá. Tenho e para mim ele é o meu líder até hoje.
Na verdade, são duas pessoas, né, que eu me espelho nesse tempo todo de trajetória. Como a minha trajetória são 17 anos ao todo de Alterdata, eu me espelho muito dentro dos gestores da própria empresa. O primeiro é o Vladimir Carvalho, sem dúvida nenhuma. Eu sempre me espelhei no Vladimir em quesito de pessoa, quesito de não ser uma pessoa acomodada. Ele está sempre ali buscando, ele está sempre trazendo conteúdo, ele sempre motiva os funcionários. Então, assim, para mim, ele sempre foi exemplo e eu sempre mirei nele, poxa, eu quero ser uma líder como ele é. É um líder carismático, é um líder que você segue ele pelo exemplo. Eu acho que para mim líder é isso, você ser um exemplo para os seus liderados. E é o que eu tento ser hoje. Então, para mim, ele é o primeiro. E o segundo é o Mendes. O Mendes, para mim, também sempre foi, mesmo não trabalhando diretamente com o Mendes, porque eu era de suporte, o Mendes era da parte, né, de programação. Mas ele sempre foi um diretor acima de mim. E a forma como ele liderava as pessoas abaixo dele, a forma como ele se expressa, para mim também é um cara assim que eu quero ser exemplo, né? Então, basicamente, seriam esses dois assim que eu me espelhei nesses 17 anos dentro da empresa. Legal. Eles são pessoas maravilhosas, né? O Mendes também, muita gente fina. O Vladimir também, sempre muito educado, comunicativo, sempre muito simpático, carismático. São pessoas que realmente a gente pode estar tirando como exemplo, né? Até na forma deles direcionar, dar o discernimento, eles sabem como fazer, exatamente. né? Até na hora, assim, de chamar uma atenção, existe toda uma metodologia, um processo ali. Desse jeito. Como você define a sua abordagem de liderança? Hoje, você na Alterdata, você tem uma equipe que você lidera. Como que você faz esse tipo de abordagem? E quais são os princípios que você considera essencial, aproveitando essa ênfase da liderança, na qual você tem o Vladimir e o Mendes como exemplo? Como a Suelen hoje ela atua na questão da liderança com a sua equipe? Tá. Eu costumo dizer que eu sou uma líder extremamente presente. Eu sou aquele tipo de líder que eu realmente pego na mãozinha do colaborador e vou fazendo com ele, porque eu acho que o líder não pode deixar um colaborador desamparado. A gente tem que estar sempre perto, sempre próximo. E eu acho que, como eu falei, o exemplo, ele dita tudo, né? Então, se eu sou uma líder que está sempre com eles, sempre ajudando, eu gosto de fazer algumas coisas para que eles possam me acompanhar e ver a forma que eu atuo e que eles possam se espelhar nessa forma de atuação para que eles possam se desenvolver. Então, eu acho que é isso, é o companheirismo, é estar próximo da equipe, é você ser transparente. Eu acho que uma comunicação transparente, feedbacks constantes. Eu não evoluo se eu não tenho um feedback. Então, eu costumo dizer que eu dou feedbacks constantemente para eles, porque isso é importante tanto para o meu crescimento quanto para o crescimento deles. Eu sou uma pessoa extremamente aberta também, então eu sempre falo, pessoal, se tem alguma coisa que está incomodando, eu estou sempre aberta para que vocês possam conversar. É através desse retorno que eu vou melhorar como pessoa, como líder, como gestora. Então, eu acho que é acompanhamento, é você ser gentil, é você ser educado, mesmo quando você precisa chamar a atenção de um funcionário, você tem que saber a forma como você vai fazer esse processo. A liderança, por exemplo, a ética dentro do trabalho. Eu acho que esses são basicamente os pilares. O respeito entre os colaboradores, entre as pessoas, fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente amigável para todos, não seja um ambiente assim de disputas, claro, disputas saudáveis, né? Porque a gente é balizado por números e tudo mais. Isso às vezes estimula, a gente sabe que tem alguns colaboradores que gostam daquela, né, corridinha ali, mas tudo dentro de um ambiente saudável e não de um ambiente insalubre, né? Então, eu costumo trazer esse tipo de ambiente para os meus liderados, porque é o ambiente que eu gosto de trabalhar, é o ambiente que eu trabalho. Então, eu acho que basicamente isso. Legal. E quais são as qualidades que você acredita que uma líder ela deve ter? Você tem algum exemplo que você aplica no seu dia a dia? Eu acho que, basicamente, o respeito, como eu expliquei, a motivação.
eu acho que um líder, ele tem que sempre motivar os funcionários. Eu tô sempre ali com eles, vamos, acredite em você que eu acredito também, não desiste, a gente vai conseguir junto. Eu tô muito presente, como eu falei, eu acompanho diretamente o resultado de cada um. Quando eu identifico que tem alguma falha, eu entro no processo, acompanho diretamente, vou para a rua, faço os processos. Eu quase não fico dentro do escritório, eu estou sempre na rua com a minha equipe. Seja para fazer um atendimento de uma visita a um cliente, seja para fazer uma venda para um novo cliente. E eu acho que essa aproximação é que faz com que eles gostem do meu trabalho e que a gente consiga realmente atingir os objetivos que a gente tem atingido até esse momento. Legal. Você, como mulher, líder e empreendedora, você já enfrentou algum tipo de preconceito ou barreiras devido à sua posição de liderança? Como que você conseguiu lidar com essa situação? Olha, muito no começo da minha trajetória profissional, houveram sim algumas questões relacionadas ao fato de você ser mulher e talvez é o mercado, é o mundo. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo em que você não tem uma igualdade, uma equiparação salarial, onde há uma igualdade entre homens e mulheres, nessa questão de liderança, em questão de recebimentos. Muito no comecinho houve sim uma questão, mas não vejo como se fosse um preconceito pelo fato de ser mulher, não. Mas talvez um preconceito pelo fato de talvez achar que eu não tivesse a capacidade necessária para exercer determinada função. Quando você se equipara com um homem, isso às vezes pode acontecer. Mas, basicamente isso. Em alguns momentos, como empreendedora também, eu identifico, é mulher, é nova, essa daí não conhece. Isso é normal quando você vai apresentar uma contabilidade, né, de uma pessoa que está começando, aí você equipara, os escritórios X tem 50 anos, o dono é um homem. Isso daí, dependendo do cliente que você vai, isso às vezes ainda existe. É triste de dizer, mas é normal. É aquele impacto que tentam passar, né? Sim. E, na verdade, às vezes, o empreendedorismo feminino, né? Você como liderança feminina, você consegue ver, às vezes, melhor do que até o próprio homem, vamos botar dessa forma assim, né? Porque a gente, mulher, já foi comprovado que a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, o prisma da mulher é diferente, né? É. A mulher empreendedora, então, ela sofre uma barreira porque ela tem que cuidar de filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da família e empreender. Exatamente. E ela consegue dar conta. Consegue. Né? Ela mostra que dá conta. Exatamente. Na sua opinião, Sueli, quais são as principais vantagens de ser uma mulher empreendedora? Como a gente está chegando no mês do empreendedorismo, existe alguma característica específica que as mulheres podem estar trazendo para o empreendedorismo? Você, como empreendedora, assim também como líder, você consegue ter essa visão melhor, né? O que você acha disso? Eu acho que cada ano que passa o mercado, ele aumenta a questão do empreendedorismo feminino, né? Hoje, se a gente for fazer uma análise, 25% dos empreendedores a nível do Brasil, segundo o Sebrae, são mulheres. Então, isso mostra a força que a mulher tem. E eu acho que a principal característica, como eu expliquei anteriormente, é o fato da mulher ela não se acovardar, não se acomodar. A mulher, ela levanta e faz, ela dá o seu jeito, né? Então, é uma força que a gente tem que usar muito ao nosso favor. Você tem filhos, você tem marido, você tem família e você ainda consegue fazer, de repente, o seu bolo de pote em casa e vender e abrir a sua doceria, abrir o seu salão de cabeleireiro, enfim. Eu acho que essa força que a gente tem é a nossa principal diferença. E o fato de que, assim, eu tenho que fazer. A gente não tem esse problema de procrastinar as coisas. A gente realmente pega e faz. E é o meu caso, assim, sábado e domingo eu tô ali full time fazendo os meus simples nacionais, fazendo as minhas análises de cliente, e enquanto de repente eu poderia, né, fazer outras coisas, ir pra praia e tudo mais, mas não, eu tô ali buscando o meu melhor, buscando aprender, porque eu gosto de fazer da contabilidade uma escola para mim. Até porque eu entendo que fazendo isso de uma forma empreendedora, estudando, eu tenho como atender melhor os meus clientes dentro da Alterdata também, porque eu conheço da regra do negócio dele. Então, eu acho que é basicamente essa força mesmo, a gente não se acomodar e
E a mulher veio aí para mostrar que realmente a gente está com tudo, né? Verdade. Então, como que você vê essa evolução toda através do empreendedorismo feminino? Acho que a gente já avançou muito, né? O Brasil ainda tem historicamente essa negatividade com relação ao trabalho da mulher, não só na parte de empreendedorismo, mas também para quem é seletista. A gente vem aí numa crescente luta de igualdade de salários, igualdade de funções. Já evoluímos bastante, mas eu vejo que o futuro realmente é a mulher dominar mais esse mercado, né? Conforme as próprias pesquisas já dizem aí. Então, se você pegar aí de 10 empreendedores, a gente pode dizer que 5 a 6 são mulheres determinadas, que sabem que precisam mudar o cenário, né? Então, a perspectiva para o futuro é a melhor possível. Realmente um crescimento aí tendencioso e vamos com tudo. E fazendo um adendo, né? Quando tivemos a pandemia, muitos empreendedores se descobriram, né? E a maioria foi mulher. Porque muitas empresas acabaram tendo que fechar, outras acabaram tendo que dividir o salário, né? Na questão que teve a lei de você estar pagando uma parte só do salário. Então, você acabou tendo que estar trabalhando de uma outra forma para poder estar trazendo o seu sustento para dentro de casa. E eu pude perceber nesse período de pandemia, durante a pandemia e de pós-pandemia, o quanto o empreendedorismo feminino ele cresceu. Ele evoluiu, ele se expandiu de uma forma que é realmente como você pontuou, né? Eu tenho que fazer e eu vou fazer e deu certo e eu fui. Isso aí. Fui com medo mesmo, mas fui. E deu certo, né? E você vê o tanto que tem de empreendedoras femininas, empreendedoras mulheres, empreendedoras atípicas, empreendedoras que são mãe, empreendedores de todas as formas que elas estão se unindo, né? É um movimento que exatamente, que está surgindo, que eu posso tá percebendo isso e que eu acho isso que é um valor, assim, muito positivo para frente, né? Não falo nem agora, no momento, mas pro futuro mesmo, né? Que é um futuro, um legado que a gente vai estar deixando. Vamos lembrar, igual a gente lembra, né? Sim. Quando teve a guerra, a gente teve que entrar na fila para pegar o feijão. Então, quando teve a pandemia... Isso aí, as mulheres... As mulheres fizeram um movimento na qual foi feito dessa forma e tiveram resultados positivos, né? A empreendedora, né? Ela se descobriu líder nesse período de pandemia, porque a gente já é líder, a gente já nasce com essa liderança dentro de casa, né? A gente já tem isso dentro de casa. É bem legal, é bem interessante. E quais são, o que você acha dos desafios que nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia, às vezes num setor de trabalho? Você acha que algo pode estar sendo feito para superar essa demanda? Que às vezes no setor de trabalho mesmo, acredito que você já tenha passado por isso, como a gente já apontou no início, do tipo, eu vou estar dando para ela, mas ela não é capaz, ela não tem esse conhecimento, ela não vai entregar. E aí você foi lá, pegou, entregou, fez melhor do que aquele que meio te apontou. O que você acha que pode ser feito para superar esses, como que eu posso dizer assim? A palavra me fugiu. Essa comunicação, né, interna de não é capaz, será que vai dar? Será que vale a pena colocar ela? Vamos botar fulano? Ela não tem todo esse conhecimento. Esses adjetivos que são apontados para nós, mulheres, como que você acha que a gente pode estar superando isso? Olha, eu acredito que, primeiro, a gente não deve se abalar quando a gente perceber que existe esse preconceito, né, existente ali na situação. Então, primeira situação é você não se abalar com aquilo. No segundo momento, eu encaro isso como um desafio. Se eu estou sendo desacreditada, eu vou pegar aquilo ali e vou fazer 3 vezes melhor do que eu já vinha fazendo. Porque é através do meu trabalho que eu vou mostrar a minha capacidade. Então, toma aquilo como um desafio. Vai doer nesse primeiro momento, mas
retorna aquilo ali com um resultado 3 vezes melhor, porque aí não tem o que balizar, não tem o que ser discutido, você está entregando o teu potencial. E aquilo ali vai ser analisado de uma forma pelo teu resultado, né? A gente vem de uma cultura, né? Como eu falei, o Brasil, acho que o mundo tem isso ainda, isso na Europa também é latente, você percebe essa questão também. Isso vai ser resolvido com o futuro, não tem jeito. A gente já melhorou bastante, mas é cultural, não adianta. E eu acho também que as empresas devem investir no RH e o RH fazer políticas que desmistifiquem esse tipo de situação, né? Isso eu tenho muito a agradecer dentro da Alterdata. A gente não tem isso. A gente é uma empresa extremamente livre, nosso RH é excelente, não existe essa questão de porque é homem, porque é mulher, não. Se você tem a capacidade, você vai receber sua promoção. A gente tem diretoras mulheres, a gente tem gestoras de unidades de negócio que são mulheres, supervisoras, enfim. Então, eu acho que as empresas devem seguir o exemplo da Alterdata, né? E desmistificar essa questão e fazer políticas internas e trabalharem isso dentro da cabeça dos gestores, que realmente existe uma igualdade de gêneros, uma igualdade de salários, uma igualdade de oportunidades, né? Então, eu acho que é um trabalho aí a 4 mãos, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar dentro das empresas, dentro da cabeça dos CEOs, dentro do mundo e mudar essa cultura. Mas a mulher que se sentir realmente numa situação em que ela se esbarrou, que não foi promovida porque eu não sou um homem ou coisa do gênero, ela tem que pegar aquilo ali como desafio e entregar 3 vezes mais do que ela entregava. Eu particularmente tomaria esse tipo de ação, sabe? Eu acho que o desafio é o motor. É o motor para a gente realmente entregar a nossa capacidade, inclusive além da nossa capacidade. Sim, mostrar que nós conseguimos, nós entregamos e nós podemos. Vamos lá. Qual o impacto você espera deixar através do seu trabalho? Como você gostaria que a Sueli fosse lembrada? Como líder, como gestora, até mesmo como empreendedora? Eu quero que os meus liderados me vejam como uma pessoa companheira, uma líder carismática e seguida pelo exemplo, né? Que olhem para mim e digam assim, poxa, ela é fera, ela luta, ela trabalha, ela estuda, ela consegue dar conta das coisas dela. Eu quero me espelhar no modelo dela para ser uma pessoa similar a ela. Então, assim como eu me espelho no Admir, no exemplo dele como líder, como pessoa, desde que eu entrei lá em 2005 dentro da Alterdata, que eu olhei e falei, gente, caramba, esse é o cara. E eu quero ser uma líder no estilo dele. Eu quero que eles me vejam aqui e realmente eu possa ser exemplo não só da liderança mesmo, para que eles possam chegar em cargos que eles almejam, mas como um exemplo de vida. Essa menina veio de baixo, essa menina construiu aí uma carreira, construiu uma liderança e, poxa, ela tá sempre correndo atrás, e, inclusive eles falam isso, né, Suelen, eu acho legal que você não se acomoda, você hoje é líder, mas você tá estudando, eu já tô vendo um mestrado para fazer fora do país no ano que vem, então assim, eu poderia estar acomodada, mas não, uma coisa que eu não sou é acomodada, eu já tô vendo para estudar mais e correr atrás de outras coisas, então eu já vejo que eles buscam isso e me veem como exemplo, e eu quero que eles me vejam mais ainda nesse sentido, entendeu? Não só na carreira profissional, mas na vida pessoal. Uma pessoa que está se cuidando, que a gente gosta de academia, né, Grace? Você sabe? Eu acho importante também, eu sempre falo com eles, a saúde de vocês é muito importante. Então, assim, não ser só um líder de cobrar resultados, mas ser um líder presente na vida de cada um, saber o que cada um... Poxa, o seu filho vai nascer, como é que tá a sua esposa? Eu acho que isso é muito importante também, né? Você estar em contato de forma pessoal com seus liderados. Então, basicamente, seria isso. O lado humano também da pessoa. Um exemplo de pessoa a ser seguida, mas também no aspecto humanitário. Sim, você deixa um legado, né? De ser uma pessoa acolhedora, que está se preocupando não só no seu colaborador, no seu liderado, como profissional, mas também como o pessoal, porque eu acho que isso é importante, que você deixa a pessoa mais confortada.
Eu vejo dessa forma também, né? Sim. Tipo, pô, ela tá perguntando pelo meu filho, como você mesmo citou o exemplo. Ah, pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha família. Então, eu acho que isso deixa com aquela sensação de que ela tem preocupação por mim. Ela me orienta quando tem que ser orientado, me cobra quando tem que ser cobrado, né? Conversa comigo, me dá meu feedback positivo ou negativo, porque faz parte da vida a gente receber não só o positivo, mas também os negativos. Porque por mais que a gente tenha esse egoísmo, né, de receber o negativo, a gente às vezes leva pro coração e fala, mas não, Mas eu feedback... costumo dizer que o negativo é melhor do que o positivo, porque o negativo te faz crescer. Exatamente. E o negativo faz você se aperfeiçoar. Porque se hoje você recebeu um feedback negativo, é porque é sinal de que a sua liderança acredita em você e quer que você melhore. Sim. E aí, no próximo, aquele que foi negativo, ele passa pro positivo. Isso aí. Né? E isso é muito interessante. Então, eu acho muito importante quando você consegue transformar todo o seu conhecimento, toda a sua liderança, para um legado onde eu vou ter a Suelen, nossa Suelen, gente, é isso, é aquilo, conta com ela que ela vai fazer. Eu acho muito interessante, como a gente cita, né, o exemplo do Vladimir, em todos os lugares que você fala, o Vladimir, nossa, ele é assim, ele é fantástico, ele consegue levar o time dele, porque ele fala muito time, né? O time dele tá sempre à frente, tá sempre na inovação. Tu vai na Alterdata, nossa, o pessoal lá é super acolhedor, eles trabalham super tranquilos, então, assim, eu acho isso legal, né, pra gente passar pro outro lado. E eu acho que você tá de parabéns nesse seu posicionamento como líder, como mulher, como gestora. Você ter essa cultura dentro de você ter essa visão empreendedora, essa visão futura, né, dentro de você, de liderança. Como a gente está chegando ao final, eu sempre faço essa pergunta para o meu entrevistado, porque quem está lá do outro lado, vendo, às vezes tem algo que quer fazer, mas não consegue dar o primeiro passo. Sim. Né? Então, eu costumo sempre perguntar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as outras mulheres que desejam empreender, que têm o seu projeto rabiscado, mas está guardado, porque não consegue ter aquele impulso, aquela motivação de dar o primeiro passo. Depois que a gente consegue dar o primeiro passo, não vai a gente ganhar não, mas tá indo, não desiste. Você tem dica ou algum conselho, você, Suelen, mulher, para poder estar passando para quem está nos assistindo? Bom, primeiro, assim, como você falou, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho que os sonhos existem justamente para nos impulsionar. Então, você que é mulher, que você tem um sonho, lute por esse sonho. Pense em você, primeiramente. Eu sei que às vezes isso pode soar um pouco egoísmo, mas não é egoísmo. A gente tem filhos, família e tudo mais, mas em dados momentos a gente tem que pensar um pouco em nós, né? Então, assim, foca no teu sonho, não desiste. Se você está me ouvindo hoje, lembre-se disso. Pense um pouco em você, mulher. Nós merecemos esse lugar, nós merecemos esse destaque. Você merece esse posicionamento. Você merece elogios, você merece crescer, você merece empreender. Então, não assim, deixe com que você fique no seu projeto dentro da gaveta para, de repente, você cuidar de um projeto de terceiros. Priorize-se. Eu acho que a mulher, ela, às vezes, tende isso, né? Não vou fazer isso nesse momento porque eu tenho que ajudar meu esposo, ajudar... Tudo bem, você tem que ajudar, mas você também tem que se priorizar. Então, assim, olhe para dentro de você, olhe para os seus sonhos, busque seus sonhos e priorize-se. Eu acho que essa seria a mensagem aí como mulher. Nossa, muito obrigada. Mais uma vez eu quero te agradecer por essa entrevista que foi fantástica. Que a gente vai estar colocando no canal Resenha de Negócios, que fica no YouTube. Também vou estar colocando na TV Ondas Play, que o programa sai às segunda-feiras, às 2h20 da tarde. E eu quero imensamente te agradecer, Suelen, por ter participado do nosso podcast hoje, do Resenha de Negócios. Você quer deixar seus contatos? Quer falar mais alguma coisa? Primeiro, te agradecer novamente pela oportunidade, né? Os meus contatos, depois eu vou te encaminhar pelo WhatsApp, se você quiser colocar lá, que tem um Instagram exclusivamente, né? Tem um pessoal e
e o profissional, e o pessoal pode entrar em contato caso tenha alguma dúvida. Estou à disposição aí para ajudá-los tanto a empreender quanto a ser um líder, né, melhor, uma pessoa melhor. Eu acho que a gente está em constante aprendizado. Também gosto de trocar com as pessoas, então quem quiser trocar comigo, eu estou aberta a brainstorms a todo momento. E é isso, só agradecer mesmo pela oportunidade, agradecer aos meus líderes, porque se hoje eu sou a líder realmente que eu sou, eu devo muito a eles, a esses 17 anos de Alterdata, que a minha vida profissional, assim, de crescimento, eu me baseio na Alterdata, o anseio de crescer, o anseio de aprender, de liderar. Agradecer ao Vladimir, agradecer ao Mendes, agradecer ao Hugo, que o Hugo hoje, assim, eu aprendo muito comercialmente com ele também, que é o meu diretor comercial, ao meu setor de canais, a Fernanda lá, sensacional, assim, de trocas, uma pessoa maravilhosa, que se eu também cresci, eu agradeço a ela. Então, basicamente, agradecer aos meus líderes, a Deus pelas oportunidades também, ao meu pai, que hoje é falecido e que a partir do momento que ele faleceu, aquilo eu poderia ter tomado como dor e luto e eu transformei aquilo ali num crescimento. Foi onde eu realmente fui para a faculdade de Direito, fui fazer a minha luta da OAB, porque é a luta. E, então, assim, transformar o luto para impulsionar a sua carreira, né? Mas agradecer a ele que se eu sou essa pessoa independente e que sempre correu atrás, foi pela forma como ele me criou. Então, agradecer a ele também, a minha mãe, enfim. Minha família, a Deus, aos meus líderes, a você pela oportunidade. E é isso. Eu agradeço mais uma vez o Rafael por ter cedido o espaço pra gente e a Alterdata também, né? Por ter cedido você para nossa entrevista aqui agora. Obrigada, Suelen.